Meus irmãos e minhas irmãs, nos encontramos nesta sexta-feira, dia 17 de outubro, dia no qual nós recordamos Santo Inácio de Antioquia, bispo e mártir. Ele que nasceu na Síria no ano 50, foi bispo, defendeu a unidade da Igreja, combatendo as heresias contra a doutrina da fé, e foi preso por ordem do imperador e condenado às feras no Coliseu, tendo seu martírio se dado no ano 107. E hoje nós somos convidados a ler o evangelista São Lucas no capítulo 12, versículos do 1 ao 7. Naquele tempo, milhares de pessoas se reuniram a ponto de umas pisarem os outros. Jesus começou a falar primeiro a seus discípulos: tomai cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Não há nada de escondido que não venha a ser revelado, e não há nada de oculto que não venha a ser conhecido. Portanto, tudo o que tiveres dito na escuridão será ouvido à luz do dia, e o que tiverdes pronunciado ao pé do ouvido no quarto será proclamado sobre os telhados. Pois bem, meus amigos, eu vos digo: não tenhais medo daqueles que matam o corpo, não podendo fazer mais do que isso. Vou mostrar-vos a quem deveis temer. Temei aquele que, depois de tirar a vida, tem o poder de lançar-vos no inferno. Sim, eu vos digo, a este temei. Não se vendem 5 pardais por uma pequena quantia? No entanto, nenhum deles é esquecido por Deus. Até mesmo os cabelos de vossa cabeça estão todos contados. Não tenhais medo, vós valeis mais do que muitos pardais. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Nós iniciamos nesta sexta-feira a leitura do capítulo 12 do evangelista São Lucas, e hoje vemos Jesus que nos faz 3 alertas, 3 ensinamentos por meio deste evangelho. Primeiro, este convite para que tomemos cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Nós já tivemos ocasião de meditar a definição da hipocrisia, mas é bom recordarmos. A hipocrisia é justamente querermos ensinar uma coisa e vivermos uma outra completamente diferente. Ou querermos ter uma vida dupla, como muitas vezes acaba acontecendo conosco, ou seja, temos um modo de nos comportar quando nós estamos no ambiente da igreja, mas quando saímos deste ambiente temos um comportamento totalmente diferente. Esta é a hipocrisia que hoje o Senhor nos convida para que tenhamos cuidado com ela. E é nesse sentido então que também fica este convite para cada um de nós, para que possamos tomar cuidado, para que não nos deixemos levar por este modo de agir, por este modo de pensar, que era comum aos fariseus daquela época, que é a hipocrisia de querermos ter uma vida dupla, mas de termos a certeza de fato que toda a nossa vida deve transmitir o nosso acreditar em Cristo. O nosso ser cristão é para toda a vida, é para todos os momentos da nossa vida. E por isso devemos dia a dia nos esforçarmos por viver e praticar a nossa fé. O segundo ensinamento vem justamente sobre as perseguições que muitas vezes sofremos por causa daquilo que nós proclamamos, da fé que nós professamos. Essas perseguições já se faziam presentes na época de Jesus, e é onde Jesus vem fazer este convite: não tenhais medo daqueles que matam o corpo, não podendo fazer mais do que isso. Não devemos deixar de viver a nossa fé por medo daquilo que os outros podem pensar. Porque graças a Deus hoje nós vivemos num Estado laico. E como um Estado laico, ele deve defender, deve dar a possibilidade de que cada um livremente possa professar a sua fé. Então nós não temos mais perseguições como aquelas da época dos apóstolos, que foram entregues às feras, como nós acabamos de ouvir logo no início, quando fazíamos esse pequeno resumo da história de Santo Inácio de Antioquia, que foi condenado às feras no Coliseu e foi martirizado no ano 107. Nós não precisamos mais derramar o sangue
por causa da nossa fé, ao menos não aqui no nosso Brasil. Mas muitas vezes nós ficamos com medo de professar a nossa fé, porque nos prendemos àquilo que os outros irão dizer, àquilo que os outros irão pensar. E dentro desse contexto, então, o Senhor vem dizer: não tenhais medo daqueles que matam o corpo, não podendo fazer mais do que isso, mas temei antes aquele que pode tirar a vida e que tem o poder de lançar-vos no inferno. Sim, a este temei. E assim nos exorta mais uma vez, para que possamos verdadeiramente testemunhá-lo. E nos garante que aquele que vive em fidelidade a Cristo, aquele que vive em fidelidade à sua palavra, não permanece desamparado, mas muito pelo contrário. Ele mesmo diz: não tenhais medo, vós valeis mais do que muitos pardais. E se até dos pardais o Senhor cuida, também cuida de cada um de nós, também cuida da vida de cada um de nós. E assim aquele que se compromete verdadeiramente por testemunhar a Cristo não está abandonado, não está desamparado, mas de fato tem a Cristo como aquele que está junto dele, que o guia, que o protege. É isso que hoje o Senhor nos convida a termos presente. Portanto, podemos dizer que o Evangelho de hoje nos traz 3 ensinamentos. Tomarmos cuidado com a hipocrisia, para que ela não venha se fazer presente também na nossa vida. Não termos medo de testemunhar a nossa fé cristã. Como diz o Senhor: não tenhais medo daqueles que podem matar o corpo, não podendo fazer mais do que isso. E termos a certeza de que o Senhor está sempre presente conosco. E do mesmo modo que Ele cuida dos pardais, Ele cuida também de cada um de nós, porque, como nos garante o próprio Cristo, nós valemos mais do que muitos pardais. Oremos. Ó Deus eterno e todo-poderoso, ornais o sagrado corpo da vossa Igreja com o testemunho dos santos mártires. Fazei que o glorioso martírio de Santo Inácio de Antioquia, que hoje celebramos, assim como mereceu para ele o esplendor eterno, alcance para nós a vossa constante proteção. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. E abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.